Gênesis capítulo 12 vai falar de Abraão, e tem uma coisa interessante, porque é uma promessa que Deus faz a Abraão, e a promessa é: farei de você uma bênção. Eu farei de você, Abraão, uma bênção. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é uma bênção na vida delas. Seus familiares, seus amigos, até as outras nações, pessoas que você não conhece, pessoas que virão numa geração muito posterior, séculos depois, essas pessoas serão abençoadas através de você. Pessoas que não te conheceram vão olhar para o passado e vão dizer: Abraão foi uma bênção. Você será uma bênção, farei de você uma bênção. E Gênesis capítulo 12 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E você será uma bênção. Olha só que interessante. Abraão, eu abençoarei você, só que você abençoará outros. Você não vai ser apenas abençoado e guardar essa bênção para você. A bênção que você receber, você irá compartilhar. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche seus olhos, peça para Deus falar ao seu coração. Se você está aqui, claro, é porque você ama a Deus. Você quer viver de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Você decidiu segui-lo. Você se comprometeu a andar ao lado dEle e fazer de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida. E você está aqui também para receber as bênçãos dEle. Porque sem as bênçãos dEle, não somos nada. Só que eu quero que você também agora, nesse momento, seja muito sincero com Deus e diga: Senhor, eu também quero ser uma bênção. Eu não quero apenas receber, eu quero também dar. Eu não quero ser abençoado apenas, eu quero abençoar também. Senhor, fale aos nossos corações, trabalhe em nossas vidas e que possamos ser transformados de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando a gente pensa em ser abençoado e ser uma bênção, a gente pode refletir em algumas verdades. A pessoa pode muito bem ser uma pessoa extremamente abençoada, mas ela não necessariamente é uma bênção. Você deve conhecer pessoas que é muito abençoada na vida material, tem uma saúde de ferro, tem uma família, tem uma vida muito assim estabilizada, mas não deseja ser bênção na vida de ninguém, não estende a mão para ajudar ninguém. A pessoa que é só para si, só para ela, tudo gira em torno dela e no máximo ali da família dela. Ela não quer saber dos problemas do vizinho, ela não quer saber quais são os problemas daquele que está sentado aqui na igreja ao lado dela, ela não quer saber disso. Ela vem aqui para ser abençoada por Deus, ela quer que as pessoas orem por ela, ela quer que as pessoas façam as coisas por ela, visitem ela, vejam ela, percebam ela, deem as coisas para ela, mas ela em si, ela não quer fazer nada. Ela quer apenas receber e ela não quer dar. Ela quer ser abençoada, mas ela não quer abençoar. Você vai encontrar muito isso por aí. Infelizmente, a gente também encontra esse tipo de atitude dentro do povo de Deus. Dentro da igreja, a gente encontra pessoas assim, que apenas dizem: me dê, me dê, me dê, me dê. E se você não der, se o pastor falhar em alguma coisa, se um membro falhar em alguma coisa, se um membro não correspondeu à expectativa, se o membro errou, sai de baixo, porque aquela pessoa acaba com você. E geralmente essas pessoas que só querem ser abençoadas e reclamam porque não estão sendo abençoadas, essas pessoas não abençoam ninguém, elas não são bênçãos. Esse texto que a gente leu de Gênesis 12, farei de você uma bênção, eu fico me perguntando, se Abraão era uma bênção,
porque o verbo aqui está no futuro. Abraão, eu abençoarei você e farei de você uma bênção. A pergunta é, será que então naquele momento, Abraão não era bênção na vida daqueles que estavam ao redor dele? Será que naquele momento Abraão era uma pessoa extremamente egoísta, que pensava apenas nele, apenas no umbigo dele, era uma pessoa ensimesmada, que queria tudo para ele? Porque se Deus chega e fala, você será uma bênção amanhã, ali num futuro próximo, você será uma bênção, provavelmente é porque hoje ele não tem sido. E para a gente entender essa história, a gente precisa retornar a alguns capítulos. No capítulo 9 de Gênesis, a gente vai ver que logo após Noé e seus filhos saírem da arca, Deus faz uma promessa. E a promessa é abençoá-los ricamente. Gênesis 9, Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo, sejam férteis. Primeira bênção, qual é a primeira bênção que Deus já derramou sobre a vida de Noé e seus descendentes? A fertilidade. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, porque eles tinham agora a tarefa de repovoar a terra. A partir da família de Noé, a terra seria repovoada. E como isso aconteceria? Apenas se Deus abençoasse com o dom da vida, com o dom da fertilidade. E Deus prometeu abençoá-los. Deus prometeu que tanto Noé quanto os seus descendentes seriam férteis. Uma segunda bênção que Deus prometeu aqui, que iria abençoar. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus está dizendo, uma outra bênção, uma segunda bênção que eu derramo sobre a vida de vocês, é o alimento. Porque sem alimento vocês não têm força, sem alimento vocês não têm saúde, sem alimento vocês não terão vitalidade para serem férteis. Então eu vou dar alimento. Até hoje vocês comiam chuchu, abobrinha e berinjela. Agora vocês vão poder comer uma picanha, uma costela, um contrafilé, aquela gordurinha assim. É bênção, é alimento. Eu estou abençoando vocês com alimento. Abençoo com fertilidade, abençoo com alimento para que tenham saúde. E eu derramo uma terceira bênção sobre a vida de você, Noé e seus descendentes. Eu dou a minha palavra que nunca mais mandarei um dilúvio para destruir a terra, para aniquilar a humanidade. Versículo 11. Versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus descendentes, a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá um dilúvio na face da terra. Através dessa bênção, o que Deus está garantindo para eles? Estabilidade, segurança, dizendo, olha, eu não vou acabar com a vida novamente como eu acabei no dilúvio. Vocês estarão seguros, vocês estarão protegidos, eu não vou fazer nada semelhante. Vocês não precisam ficar com medo do fim do mundo. Vocês não precisam ficar com medo de que de repente uma catástrofe acabará com o planeta Terra. O dilúvio não irá acontecer mais. E uma prova disso, eu coloco um arco-íris nos céus. Porque sempre que o arco-íris aparecer no céu, e você por acaso já viu algum arco-íris? Quando aquele arco-íris está lá, Deus olha para o arco-íris e Ele diz, eu não vou mandar novamente um dilúvio. Eu vou tratar a humanidade com graça, eu vou tratar a humanidade com amor, eu vou tratar a humanidade com misericórdia. Então essas foram as 3 bênçãos principais que Deus deu a Noé e seus descendentes. E por que isso é importante? Porque eles acabaram de sair da arca, eles acabaram de ter uma experiência única com Deus,
Eles viram o que Deus pode fazer, o poder de Deus, e agora eles viram como Deus poupou a vida, e como Deus é um Deus que agora, através daquela família, quer demonstrar graça, misericórdia e abençoar os próximos descendentes. Só que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses filhos tiveram filhos, que tiveram filhos. Na 3ª ou 4ª geração depois de Noé, os seus descendentes haviam abandonado Deus. Provavelmente Noé ainda estava vivo, porque após ali o dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. E provavelmente ele amargou, ele teve a tristeza de ver ali os seus descendentes lá na frente, abandonando Deus. Incrível como que o bisneto de Noé, os bisnetos de Noé, tataraneto de Noé, esqueceram tão rápido da bênção de Deus e do cuidado de Deus, e eles demonstram uma atitude mesquinha, uma atitude ingrata. Eles têm um comportamento muito estranho, um comportamento estranho que é relatado em Gênesis 11, que é a Torre de Babel. Em Gênesis 11, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Por que havia apenas uma língua? Os descendentes de Noé, que estão repovoando a terra, um só modo de falar. Eles cresceram, Deus abençoou para que eles se multiplicassem, só que a ordem de Deus, o mandamento de Deus é que eles se espalhassem por todas as regiões da terra. Só que eles não fizeram isso. Versículo 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Os descendentes, todos os descendentes de Noé se fixaram ali. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam tijolos em lugar de pedras, piche em vez de argamassa. Depois disseram, presta atenção no que o bisneto de Noé, a 3ª, 4ª geração de Noé, o que eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E aí depois nós vemos Deus observando tudo aquilo. Deus desce, confunde a linguagem deles, e nessa confusão eles não conseguem mais ter uma comunicação. Um ali está, me passa o piche, o outro não está entendendo nada, porque a linguagem agora, cada um está falando uma língua. Então eles tiveram que abortar esse projeto da Torre de Babel e se espalharam. Mas o que é interessante aqui? Tem algumas coisas fantásticas. Primeiro, a presunção do coração do ser humano. Porque se eles têm saúde, se eles são pessoas férteis, se as coisas têm dado certo, é graças à bênção que Deus declarou sobre os descendentes de Noé. Então, se a vida está acontecendo, se eles têm saúde, se eles conseguiram diploma, se fizeram faculdade, se tem uma casa boa, um carro bom, se a coisa está acontecendo, a vida vai indo bem, tudo está acontecendo da melhor forma possível, é porque Deus abençoou, falando: olha, eu vou dar alimento, vou dar fertilidade, e a minha aliança está com vocês. Só que 3 gerações depois, essa turma aqui pensa que tudo aquilo ali é mérito deles. Tudo aquilo ali é por capacidade própria. Tudo aquilo ali é porque eles conseguiram com seu próprio esforço. Eles estudaram, é mérito deles. Eles trabalharam, é mérito deles. Eles fizeram acontecer, então tudo é mérito deles. O orgulho, a presunção, como se eles fossem autossuficientes. Vamos construir sem a ajuda de ninguém. Nós vamos fazer acontecer, nós vamos construir a nossa própria fortaleza, a nossa própria segurança. E eles continuam. Eu vou falar uma coisa para você. Viver em união, ter uma vida unida, ter unidade, pode ser bênção ou não. Depende dos intentos do coração humano.
Aqui eles estavam unidos em um só coração. Eles estavam unidos em um só projeto, em um só propósito. E qual é o propósito? É um propósito que glorifica a Deus ou não? O propósito aqui não glorifica a Deus. O propósito aqui é para trazer glória ao seu próprio nome. O propósito aqui é para gloriar, para que eles fossem cheios de honra e cheios de glória, para que a honra e todo o louvor, toda a glória fosse dada a eles, porque eles teriam feito aquela construção. Então eles se uniram num projeto que está contrário à vontade de Deus. E qual é esse projeto? Primeiro, eles estão de forma, sim, muito clara, desobedecendo a Deus. Porque qual é a ordem de Deus? Espalhem-se pela terra. A minha ordem para vocês é que vocês se espalhem pela terra. E o que eles estão dizendo aqui? Nós vamos construir essa cidade, essa torre, para não sermos espalhados. Eles estão dizendo, não obedeço a Deus de forma alguma. Não estou com um pingo de vontade de obedecer a Deus. Não obedeço e ponto. Vou fazer de tudo para não obedecer. Rebeldia. A pessoa ofende você. A pessoa fez uma maldade contra você. Traiu a sua confiança. Deus fala, você precisa perdoar. Você não pode guardar mágoas no seu coração. E você diz, não obedeço, não perdoo. Ela não merece o meu perdão. Eu quero que tudo de ruim aconteça com ela. Eu guardo mágoa assim no meu coração, eu guardo rancor assim no meu coração. E o dia que eu enxergar ela, o dia que, olha, acontecer uma tragédia na vida dela, nossa, eu vou saborear, porque aquela vingança, sabe, vai ter um sabor assim de mel. Sabe, quando você tem esse tipo de comportamento, o que você está mostrando? Que você não é diferente das pessoas de Babel. Porque aquelas pessoas ali em Babel estão dizendo, eu não obedeço a Deus. E você em outras áreas, você também diz, eu não quero obedecer a Deus, e não obedeço e pronto. Essa história de amar o meu inimigo, de orar por aquele que está me perseguindo, nunca vou fazer isso. Eu não sou bobo, eu sou crente, mas não sou bobo. A pessoa está fazendo mal contra mim, eu vou fazer o bem para ela? O meu marido tem me tratado de uma forma totalmente bruta e eu vou ainda amá-lo? A minha esposa não tem suprido ali as minhas expectativas, ela não tem feito o que eu quero, a minha esposa não tem sido uma boa esposa, e você quer que eu ame ela como Cristo amou a igreja? Não obedeço, não faço isso. Não vou fazer. Nós somos iguais àquelas pessoas de Babel. Nós batemos o pé e dizemos, não obedeço a Deus, e ponto. E quando fala que eles estão construindo uma torre até alcançar os céus, qual era a grande ideia ali? Porque perceba a lógica, eles estão dizendo, eu não obedecerei a Deus, pronto. Só que aí tem um problema, no passado Deus mandou um dilúvio, para exterminar os desobedientes. Então por que a gente não quer obedecer, e se Deus mandar novamente um dilúvio? Ele falou que não mandaria, ele deu a palavra dele, só que nós estamos num caminho totalmente contrário à vontade dele, vai que ele muda de ideia e manda um dilúvio. Então nós vamos construir uma torre, que alcance o céu, porque se vier um dilúvio, lá na ponta da torre, nós estaremos salvos, nós estaremos seguros, mesmo que Deus mandar um dilúvio, nós estaremos protegidos, e novamente batendo o pé, nós não obedeceremos a Deus. Agora, já naquela época, a idolatria estava espalhada por ali. Se você olhar Josué capítulo 24, quando
o último capítulo do livro, quando Josué está se despedindo do povo de Israel, ele faz um comentário ali, ele revela uma coisa ali tremenda. Abraão e o seu pai, Abraão e sua família adoravam outros deuses. Abraão morava para lá do Eufrates. Qual é essa região da além do Eufrates? É Babel, é aquela região da Babilônia. Provavelmente, Abraão não estava aqui carregando os tijolos, porque provavelmente ele ainda não tinha nascido. Mas Abraão foi uma pessoa que nasceu, passou a sua infância, a sua mocidade, fez a sua faculdade, dentro de uma cultura que os princípios e valores eram princípios e valores de Babel, da Torre de Babel. Orgulho, autossuficiência, rebeldia contra Deus, não levar em conta a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Era uma cultura ali em Babel totalmente contrária à cultura e os princípios de Deus. E Abraão nasceu ali, ele cresceu ali, ele viveu ali. E essa cultura, e são esses princípios que estão enraizados no coração de Abraão e no coração de Sara. Abraão e Sara não foram escolhidos porque eram bonzinhos, porque obedeciam a Deus, foram escolhidos pela graça, porque eles eram idólatras, pessoas que estavam em rebeldia contra Deus. E tem um texto em Provérbios que é fantástico, porque o tema é: farei de você uma bênção. E quando você vê falando sobre bênçãos na Bíblia, você vai ver lá em Provérbios capítulo 11, Deus dizendo o seguinte: ao que é generoso, ao que está disposto a compartilhar o que tem, a cada dia mais na vida desse será acrescentado. Mas aquele que quer reter, aquele que é egoísta, aquele que é mesquinho, aquele que acha que tem que ficar ali guardando e não pode, esse a cada dia vai ter menos. Então, qual é a lógica de Deus? Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu estou disposto a dar, mais eu irei receber. Quanto mais eu retenho, quanto mais eu sou egoísta, quanto mais eu quero guardar tudo para mim, quanto mais eu quero que o mundo gire ao entorno da minha vida, menos eu terei. Aí eu fico me perguntando se não é isso que aconteceu na vida daquele casal idoso, Abraão e Sara. Porque algumas décadas atrás, Deus abençoou Noé e seus descendentes. Tornarei vocês férteis. Vou abençoar ricamente vocês, para que se multipliquem. Só que Babel tem a cultura de não pensar no outro, pensar apenas em si. Abraão nasceu dentro dessa cultura, não pensar no outro, pensar apenas em si. E aí a gente vê o primeiro caso de esterilidade na Bíblia. A bênção da fertilidade não chegou a Sara. Será que, talvez por serem totalmente egoístas, pensando só em si, talvez pensando, vou ter filho para multiplicar e para abençoar outras pessoas? Não. E quando a gente olha para a família de Abraão, a gente vê que é uma família pequena, uma família que está restrita a 7 membros. É o pai, Terá, mais 3 filhos, incluindo Abraão, um sobrinho e 2 mulheres. E Abraão é estéril. Quem da família de Abraão é fértil é o pai, que conseguiu gerar 3 filhos, morre, o pai morre. O outro irmão de Abraão é Arã, que também é fértil, conseguiu gerar Ló. Só que Arã também morre. Acabou a fertilidade da família. De 7, caiu para 5, e agora é esperar morrer. Abraão não terá mais descendentes. Imagina a vida desse casal, que já está com 75 anos de idade.
olha ao redor a família minguando, pensando, olha, a bênção não chegou até nós, a bênção da fertilidade não chegou até nós. Babel prometeu várias coisas, Babel prometeu fama, Babel prometeu estabilidade, Babel prometeu segurança, prometeu uma cidade que traria tudo de bom para a gente. Nós não temos nada disso, não temos a bênção, somos egoístas. Aí para você ver a força de Gênesis capítulo 12, quando Deus vai ao encontro de Abraão. Em Gênesis 12, Deus diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. É tudo o que Abraão está querendo, porque Abraão olha para a sua vida e fala, eu não sou abençoado, os meus descendentes até foram abençoados com a fertilidade, mas eu não sou, não consigo gerar filhos. E Deus fala, você não vai só gerar um filho, hoje a sua família está restrita a 5 membros, porque o seu irmão ou seu pai já morreu. Mas dessa família pequena, eu vou fazer uma grande nação. Ou seja, a bênção da fertilidade alcançará você também. Você será abençoado, mas Abraão, aprenda dessa vez. Porque os seus descendentes se esqueceram de um detalhe. Eu estou abençoando você para que você abençoe outros. Eu estou dando fertilidade para você, para que através dessa fertilidade todas as nações da terra sejam abençoadas, para que através dessa fertilidade, outras regiões da terra sejam abençoadas. Ou seja, eu dou a bênção para você distribuir essa bênção em outros lugares. E é isso que Deus fala em Gênesis 12. Em Gênesis 12 ele está dizendo, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção, e eu abençoarei você. É uma avenida de mão dupla, eu recebo a bênção para ser abençoado. E a promessa de Deus aqui é fantástica, porque Deus está mostrando para Abraão, Abraão, eu vou dar a você tudo o que Babel não conseguiu. Presta atenção, o que lá em Babel foi prometido? O nosso nome será famoso. Vamos construir essa torre para que o nosso nome seja famoso. O que Deus está falando para Abraão? Farei de você um grande povo, o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Lá em Babel, as pessoas queriam fama, prestígio, queriam prosperidade, queriam reconhecimento, queriam fazer, que a bênção chegasse a um ponto em que eles fossem famosos, grandes. Só que lá em Babel, eles estão buscando tudo isso através do próprio esforço humano, da arrogância, da prepotência. E Deus está chegando para Abraão e dizendo, Abraão, eu não tenho nenhum problema em tornar você rico, tornar você famoso, isso para mim não é um problema. Eu não tenho problema que você cresça na carreira profissional, eu não tenho problema que você cresça, se enriqueça, mas eu tenho, o problema que eu tenho é que você busque tudo isso apenas para satisfazer um interesse egoísta seu. Eu vou até te dar fama, mas essa fama vai ter que abençoar outras pessoas. Eu vou até te dar riqueza, mas essa riqueza vai ter que abençoar outras pessoas. Eu não abro mão de você ir ao encontro daquele que está precisando da sua ajuda. Então, olha só, Deus fala, você vai ser famoso, não é isso que você queria lá em Babel? Tá bom, eu vou te dar, mas essa fama vai ter o objetivo de abençoar outras pessoas. E qual era a segunda promessa lá de Babel? Uma cidade forte, uma cidade que trouxesse segurança, uma cidade que, um local onde eles poderiam habitar, que eles estariam estabilizados, não teriam problemas. Olha o que o autor de Hebreus diz. Pela fé, quando Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus.
Deus está falando, Babel prometeu uma cidade que traria segurança para você. Esquece. Essa cidade que vai trazer segurança para você, eu mesmo estou construindo. É a nova Jerusalém que descerá do céu. É a nova Jerusalém que descerá do céu, e ali sim você vai ter segurança, estabilidade, e ali sim você vai ter uma vida totalmente perfeita. Mas eu vou dar essa cidade para você. Eu estou construindo essa cidade para você. E é nesse momento aqui que Abraão, esse chamado é um divisor de águas na vida de Abraão, porque até então era uma pessoa egoísta que pensava apenas em si. E quanto mais ele pensava em si, mais a vida ia definhando. Deus chama ele, faz um chamado, faz uma promessa, e a partir dessa promessa, a vida de Abraão começa a desabrochar. A partir desse chamado, desse encontro com Deus, a vida de Abraão começa a desabrochar. E ele para de pensar em si mesmo e começa a pensar no outro. E a gente vê isso no capítulo 13 e no capítulo 14. No capítulo 13, ele vive junto com o sobrinho Ló. E tanto ele quanto Ló se enriquecem muito. Em determinado momento, eles começam a ter desavenças. Então Abraão toma a seguinte decisão: vamos nos separar. Vamos nos separar. E Ló, nós temos duas escolhas. Desse lado aqui, tem uma região muito bem irrigada, o pasto é bom. Se você quer investir na sua carreira profissional, se você quer investir na sua empresa, essa região aqui, vai fazer você triplicar o seu rendimento, triplicar a sua fortuna. Essa região parece com o Jardim do Éden. Ló, aqui nós temos um deserto, uma região que é chamada de Canaã. É deserto. Não tem a mesma irrigação de lá, não tem a mesma prosperidade de lá. É um deserto. Ló, você é meu sobrinho, eu tenho você como filho. Escolhe você. Qual você quer? O que você escolheria para você e para sua família? Você escolheria, se você tivesse opção entre você e uma outra pessoa da sua família, você tem duas escolhas. Uma escolha vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, seja mais próspero. A outra escolha vai fazer com que você tenha mais dificuldades, viva mais desertos, viva mais tempestades, mais tribulações. Você escolheria qual? Seja sincero. Você estaria disposto a falar para outra pessoa: vai para o melhor lugar, vai para o melhor trabalho, vai para o melhor salário, e deixa que eu quero passar pelas lutas, pelas dificuldades, eu vou passar pelo deserto, você escolhe aquele lugar. Foi isso que Abraão fez. Não é fácil fazer isso. Sabe por que Abraão fez? Porque ele aprendeu que quanto mais ele abençoa, mais ele é abençoado. Quanto mais ele pensa no outro, mais ele recebe em troca. E ele falou: Ló, escolhe você. É lógico que Ló vai escolher lá. Ló vem de Babel. Ló cresceu com princípios e valores de Babel. Ló falou: é para lá que eu vou, tio. E foi, sem pensar no tio, sem pensar como que o tio ficaria ali no deserto, se o tio teria água ou não para dar para os rebanhos, se o tio teria alimento ou não, se o tio iria sobreviver ou não naquele deserto. Ele vai sem pensar no tio, porque Ló é de Babel. Ló pensa só nele, Ló não pensa no outro. Só que agora Abraão, através do encontro que ele teve com Deus, ele mudou a perspectiva, e mudou seus valores, e mudou a sua cosmovisão de mundo. Agora ele não pensa em si, ele pensa no outro. Ele está dizendo: eu vou deixar ele escolher, porque ele vai escolher o melhor local, e deixa ele ser próspero lá. Eu vou para o meu deserto, mas eu tenho fé em Deus, que Deus irá suprir a minha vida. Deus me prometeu que eu seria abençoado, e Ele vai me abençoar no deserto. Deus prometeu que eu seria
teria uma nação grandiosa através de mim. E Ele vai fazer isso no deserto, porque Ele é Deus. Então nós vemos aqui um homem que, alguns anos atrás, era egoísta, mostrando um altruísmo tremendo, pensando no interesse do outro e não no seu próprio interesse. Quantas vezes você já conseguiu fazer isso? Deixar o seu interesse de lado e colocar o interesse do outro. Deixar de lado o que você ganharia, abrir mão daquilo que você ganharia para deixar o outro ganhar aquilo que você poderia ganhar. Talvez deixar uma promoção de lado e falar: eu quero que você seja promovido no meu lugar. É pensar no outro. Abraão vai para o deserto, Ló vai para aquela região, e algum tempo depois tem uma guerra lá em Sodoma, porque ele vai morar ali em Sodoma. Há uma guerra, os inimigos invadem Sodoma, levam prisioneiros os moradores, roubam todos os bens materiais da cidade, levam tudo embora. E Abraão recebe a notícia: o seu sobrinho Ló estava em Sodoma, um exército invadiu lá, levou ele prisioneiro, levou todos os bens dele, todos os rebanhos. Ló perdeu tudo e Ló agora é um escravo, é um prisioneiro na mão de outro. Alguém com a mentalidade de Babel diria: bem feito para Ló. Ele me deixou em apuros, ele fez uma escolha que me deixou em maus lençóis. Ele escolheu com as próprias mãos, os seus passos levaram ele para lá. Ló, onde você está colocando os pés, Ló? Eu te avisei que ali era problemático. As pessoas de Babel, com cultura de Babel, logo já apontaria o dedo, falando: bem feito, tive minha vingança, Deus fez justiça, porque olha só o que Ló fez comigo, agora ele está sofrendo na própria pele, ele está colhendo os frutos que ele mesmo plantou. As pessoas com a mentalidade de Babel, com os valores de Babel, jogariam culpa, peso sobre Ló e diriam: deixa ele. Mas Abraão não tem mais a mentalidade de Babel. A mentalidade de Abraão agora é outra. O que ele faz? Ele reúne o seu exército, ele reúne os seus homens e Abraão e os seus homens vão até onde os inimigos estão, e eles vencem os inimigos e trazem Ló de volta. Abraão colocou a sua própria vida em risco, porque Abraão está com 318 homens contra um exército enorme, e são os 318 homens que vencem aquele exército inimigo e resgata Ló. Abraão está pondo a vida em risco por alguém que não estava nem aí por ele, por alguém que tinha ofendido ele. Ló não merecia ser resgatado. Ló não merecia, mas Abraão fez. Tem pessoas que, eu sei, não merecem o seu perdão. Não merecem a sua companhia, não merecem o seu amor, não merecem que você mova um dedo ou uma mão em favor delas. Mas você não faz porque elas merecem ou não. Você faz porque você vive em outra cultura. Você não vive mais na cultura de Babel, você vive na cultura do Evangelho. E o Evangelho diz: você faz, você abençoa mesmo o outro não merecendo. Eu sei que ela não merece o seu perdão, mas você precisa perdoá-la. Eu sei que ela não merece a sua consideração, mas você precisa amá-la. Eu sei que ela não merece a sua ajuda, ou ele não merece a sua ajuda, mas você precisa. Abraão aprendeu isso. E Abraão vai, resgata, traz o sobrinho de volta. E aí você pensa: bom, agora vamos ver se Ló aprendeu a lição. Vamos ver se Ló aprendeu a lição e se agora ele coloca juízo na cabeça. E muda de Sodoma, e muda de vida, faz alguma coisa diferente. Não. Ló continua em Sodoma. Continua sendo um cabeça dura. Continua dando soco na ponta de prego. E algum tempo depois,
Deus fala, vou destruir Sodoma e Gomorra. Destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão está lá de volta. Abraão se prostra na presença de Deus e fala, Deus, deve ter 50 justos lá. 45, 40, 35, 30 e vai indo. Por que Abraão está intercedendo? Porque o sobrinho está lá. E ele está perseverando na vida do sobrinho. Ele poderia dizer, já dei uma oportunidade para Ló, arrisquei minha vida por Ló. Já dei uma chance dele mudar. Ele não mudou, fiz a minha parte, lavo minhas mãos, ele não faz isso. Sabe por quê? Porque a vida dele agora é para abençoar o próximo. Quantas vezes você já falou para o seu marido, já dei várias chances para você, ou para sua esposa, não dou mais. Ou para o seu filho, já cansei de você, não aguento mais. É besteira em cima de besteira. Você só está levando essa família para o fundo do poço. Eu lavo minhas mãos. Abraão não falou, eu lavo minhas mãos. Abraão foi se prostrar e orar, Deus, tenha misericórdia de Ló. Tira Ló daquela cidade. Abençoe aquelas pessoas. Não destrua aquela cidade. Por quê? Porque a cultura de Babel não faz mais parte do coração dele. A cultura que faz parte do coração dele é a cultura do Evangelho. Eu sou abençoado para abençoar outros. A questão é como ele experimentou essa transformação tão intensa e tão profunda. Qual é o segredo de Abraão? Paulo vai falar que o segredo da transformação de Abraão é esse aqui. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Qual é o segredo de Abraão? O Evangelho. Presta atenção. Anunciou primeiro as boas novas, e boas novas aqui é Evangelho. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Você acha que o Evangelho é coisa do Novo Testamento? Está errado. O Evangelho é coisa lá do Antigo Testamento também. Abraão ouviu o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho tem duas mensagens, uma má notícia e a boa notícia. A má notícia, que em Adão e Eva, todos pecaram, através do pecado de Adão e Eva, todos estão desligados de Deus, todos estão mortos espiritualmente, todos merecem ser punidos pelo seu próprio pecado. E Abraão, olhando para a sua vida, olhando para a idolatria do coração, olhando para a sua mesquinhez, para o seu egoísmo, para o seu coração sujo, ele falou, eu preciso ser punido. Eu preciso ser punido. Se Deus for justo, Ele tem que me punir, porque eu sou pecador. E eu me rebelei contra Ele. Só que quando Deus vai ao encontro dele e fala, olha, através de você, todas as nações serão abençoadas, e compartilha o Evangelho, a mensagem que chega no coração de Abraão é, eu mereço ser punido, mas eu não serei punido, porque Deus me perdoou. E mais, através de mim, todas as nações serão abençoadas, através de mim virá o Redentor Jesus Cristo. Através da minha descendência, o Salvador virá ao mundo. Então, o que impactou tanto o coração dele? Eu não mereço bênção nenhuma, e Deus me perdoou, e Deus me amou, mesmo eu não merecendo. E é isso que fez ele entender o que significa cristianismo. Cristianismo é eu entender que eu não mereço, e mesmo assim Deus me perdoa e me abençoa. Aquele que está do meu lado, que me ofendeu, que me machucou, que me maltratou, ele também não merece ser amado e perdoado. Mas da mesma forma que Deus me tratou, eu vou tratar com ele. Porque Deus pensou em mim, então eu vou pensar no outro. Aqui sim, Abraão foi feito uma bênção. Farei de você uma bênção. E Deus conseguiu fazer de Abraão uma bênção. E ele tem a capacidade de fazer
que cada um aqui também seja uma bênção. Que Deus abençoe nossas vidas e que você seja uma bênção. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.